E como a gente viu, a esperança de gols dos dois lados está no ataque, em Jô e em Borja. Por isso nós fizemos um comparativo dos dois nesta temporada, olha só. João Alves de Assis Silva, 30 anos, 1,88 m, 56 jogos na temporada, 22 gols. Depois de 11 anos da primeira passagem, Jô retornou ao Corinthians. Vindo do futebol chinês, ele foi apresentado em novembro do ano passado, mas apenas com condições de estrear em 2017. Sob o olhar desconfiado da torcida por conta das notícias envolvendo o seu nome fora das quatro linhas, principalmente as noitadas, o atacante chegou com o discurso de um homem diferente em todos os sentidos. E disposto a mostrar dentro de campo que era capaz de resolver os problemas ofensivos da equipe. E o começo foi promissor. Logo na estreia do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o São Bento por 1-0, justamente com um gol da cria do clube. A partir daí, o atacante deslanchou. Jô ainda marcou outros 5 gols na competição, sendo todos eles em clássicos. Isso fez com que ele caísse nas graças da torcida, que passou a chamá-lo de Rei dos Clássicos. No final, para o Rei, a coroa em forma de taça, com o Corinthians conquistando o título paulista. A boa fase se manteve no Campeonato Brasileiro, peça-chave no esquema do acertado time do técnico Fábio Carille. Jô continuou sendo decisivo. Apesar da saída do Corinthians da Copa do Brasil e da Sul-Americana, Jô parecia livre de qualquer questionamento. Até o momento do polêmico gol da vitória sobre o Vasco na Arena. Depois que eu saí do jogo, realmente eu não tinha visto a imagem, não tinha visto o gol, né? E depois chegando em casa com mais tranquilidade, eu pude ver que a bola realmente tocou no braço. Mas eu quero deixar claro que em nenhum momento eu quis trapacear. É claro que gerou polêmica, né? Devido que alguns acham que poderia ter assumido, mas se eu tivesse a convicção eu falaria. Não tem um porquê esconder algo. Depois dessa partida, Jô ainda marcou outras 2 vezes no campeonato e chegou aos 15 gols. Porém, o rendimento do atacante não era mais o mesmo. Reflexo da queda de produção da equipe corintiana, especialmente no segundo turno. Miguel Ángel Borja Hernández, 24 anos, 1,83 m, 40 jogos na temporada, 10 gols. Em fevereiro deste ano, Borja literalmente desembarcou em São Paulo nos braços da torcida palmeirense. Credenciado pelas grandes atuações que teve no Atlético Nacional, o colombiano, contratado por mais de 30 milhões de reais, veio com status de peso e com a missão de ser o homem-gol do time após a saída de Gabriel Jesus. Assim como aconteceu com Jô, Borja teve uma estreia iluminada. Na goleada por 4-1 sobre a Ferroviária no Campeonato Paulista, o atacante ficou 27 minutos em campo e deixou sua marca. Borja ainda fez mais 3 gols na competição, mas o Palmeiras parou diante da Ponte Preta nas semifinais. No Brasileiro, ele havia marcado 2 gols logo na estreia, quando o Palmeiras goleou o Vasco por 4-0. Também fez o gol da vitória sobre o Atlético Goianiense, ainda no primeiro turno. Porém, Borja passou um período em baixa. Com a chegada do técnico Cuca e, sobretudo, após a contratação de Daverson, o colombiano perdeu espaço e ficou em segundo plano em meio ao momento de turbulência do clube, principalmente por conta das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Cuca foi embora, Alberto Valentim assumiu o comando e Borja renasceu. No Pacaembu, na vitória palmeirense por 2-0 sobre a Ponte Preta, ele voltou a balançar a rede após 4 meses. No último jogo do time, diante do Cruzeiro, a vitória não veio, mas o atacante foi o autor de todos os gols do Palmeiras no empate por 2-2. Borja em boa fase e o alviverde vivo na briga pelo título brasileiro. Diante deste quadro, façam as apostas em mais um aperitivo para o clássico do próximo domingo.
De um lado, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Do outro, a estrela colombiana que vem brilhando novamente. Jô versus Borja. Quem leva melhor? Flávio, eu acho que é tudo uma questão de confiança. Confiança, para mim, é a palavra mágica. E o Borja chegou, estava tentando se adaptar ao Palmeiras, de repente fez um gol, fez mais 2, poderiam ser 3, até se não houvesse a falta marcada pelo Weber Roberto Lopes no jogo contra o Cruzeiro. Então, na verdade, ele está numa ascendência. O Jô veio desacreditado. E, de repente, começou a fazer um gol atrás do outro, se tornou o rei dos clássicos, marcou em praticamente todos os clássicos e se tornou aí artilheiro do time, é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas está vivendo um período assim meio em baixa, como todo o Corinthians, né? Não está tão feliz assim nas finalizações, apesar de ainda ser o artilheiro do time. Você tem um jogador que está ganhando confiança e um jogador que está com a confiança abalada. Isso pode fazer a diferença na hora de decidir. Agora, engraçado é a análise de boteco, né? A gente ouve muita análise de boteco, né? O Borja deixou de ser jogador de bola, inacreditável. Há 6 meses ele e agora já é o craque de novo. Agora é outro craque. Aí a análise de boteco não serve, não dá, não tem jeito, não sei o que e tal. E agora ele voltou a ser... O Borja, claro que ele é bom jogador, lógico. Se ele fez o que fez na final do Libertadores, ele é bom jogador. Se tornou o melhor jogador da América? Agora, ele é um jogador, o melhor foi o Guerra, desculpa. Ele é um cara que depende de um esquema de jogo para ele. Isso aí. Craque nem pensar. Ele é fazedor de gols. O Jô é mais jogador do que o Borja, ele é mais completo. O Borja é fazedor de gol, dominar e bater. Não é mais que isso. Mas um cara que faz isso é precioso. Claro que Você pode ganhar, o Atlético Nacional ganhou muito a Libertadores do ano passado em cima disso. E já estavam chutando o cara. E outra coisa que as pessoas, não estou querendo dar conselho, que eu não sei dar conselho nem para mim, mas a vida me ensinou que o jogador de futebol ele é um ser humano. Isso aí. E o cara, ele depende, não é um relógio. Você comprar um carro, você liga o carro e não funciona, você vai lá e entrega o carro de volta. Você acorda num dia bom. Ele tem que funcionar. Claro. O ser humano, ele tem uma série de fatores. O Borja, pelo que eu sei, é um cara tímido, um cara muito introvertido. Ele chegou em São Paulo, ele morava em Boicacá, um lugar no fim do mundo, lá um negócio absurdo, lá no fim do mundo da Colômbia. Depois ele foi jogar em Medellín, que é uma cidade maior e tal, mas está longe de ser São Paulo. Chega em São Paulo, língua diferente, e ele não fala português, ele fala uma coisa estranha, que a gente não consegue entender. Até hoje, né? Ele não fala português, não fala espanhol, ele fala um negócio meio grunhido e tal. Então, cara, dificuldade de falar. Numa cidade enorme, com uma pressão com um time caríssimo como o time do Palmeiras. Peso da contratação, pelo valor. E jogar no futebol brasileiro, que todo mundo... Nossa, o futebol do cara respeita. O que aconteceu que ele deu essa desencantada, hein? Então, aí precisa sair gol, né, Michel? O negócio dele é gol. Faz um gol, você ganha confiança. Ele faz gol. Mas é mérito, então, do Alberto Valentim? Pode ser, deu certo, a coisa funcionou, o posicionamento. Ele, né? Michel, sabe como é que eu sinto isso? Será? Sabe quando a gente fica sem voz? Nós que dependemos da voz, aí você começa a ficar desesperado, né? Você fala, nossa, o que está acontecendo comigo? Será que eu vou ficar mudo? Será que eu não volto a falar? Aí a voz vai voltando devagarzinho, você vai falando baixinho. Quando a voz volta, você fala, nossa, por que ela voltou? Porque ela voltou. É assim mesmo. As coisas, sabe? Você precisa dar tempo ao tempo. Quase queimaram o menino aí, um jogador muito importante, muito bom. Que não é, ele é um fazedor de gols. Só isso, fazedor de gols, gente, é uma maravilha. Claro, o artilheiro do campeonato, Henrique Dourado, é um fazedor de gols, é uma beleza. O Romário, claro que eu estou falando de gênio, tá? Romário no gênio é pequena, mas basicamente era um fazedor de gols. E o Brasil ganhou uma Copa em cima disso. Trabalhava num pequeno espaço, se colocava bem, a bola chegava. Eu não estou comparando um com o outro, mas o cara que faz gol, o cara que decide, meu Deus do céu, isso é fundamental. Hoje, se eu fosse tirar para o ímpar, para escolher, eu escolhi o Borja. Hoje, não parou em primeiro. Até agora eu escolhi o jogo. Agora, jogo, legal e tal, mas eu vou escolher o Borja. É confiança, entendeu? O gol que ele marcou contra o Cruzeiro revela bem isso. A maneira como ele dominou com rapidez, que ele chutou, isso tem a ver com confiança. Quando você começa a ganhar. A Ponte Preta é grande, né? Pois é. Até reabilitar o Borja. Pois é. Né? Porque veja só, quando o cara está meio
sem confiança, ele virta as bolas, ele se esconde Celso, pouco. Nós, ele chuta quando estamos sem confiança, Sim, não temos mais fazemos, cuidado no comentário, claro, a gente faz o óbvio, é normal. As pessoas precisam entender que o ser humano, quando você está no seu trabalho e você não está confiante, nós e qualquer um, você em casa, tende a se você resguardar. tende a se resguardar, normal, é isso mesmo.